Você provavelmente tem se olhado no espelho e muitas vezes se achando velho ou velha. Tem visto amigos da mesma idade com aparência muito mais jovem que a sua, ou até mesmo se sentindo um ancião por dentro, sem a energia e a vitalidade dos jovens. Olá, aqui é o Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 7 dicas para melhorar sua aparência. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Radical livre é o nome da substância que é um dos responsáveis pelo envelhecimento celular. Ele tem a função de roubar elétrons do nosso corpo e tudo que rouba elétrons desestabiliza e oxida nossa célula. Em outras palavras, mata a célula. Existem outras maneiras, como as calcificações, caramelização, submetilação, mas a mais comum e intensa é a que vamos abordar hoje, a produção de radical livre. Várias são as maneiras de produzi-la. A mais comum é a respiração. Toda vez que respiramos, costumo dizer que pagamos um impostozinho, ou seja, inspiramos oxigênio e produzimos 98% de gás carbônico e 2%, que é o imposto, de radical livre. Outra causa comum é o estresse. Existem vários tipos de estresse. Por exemplo, quando viajamos de avião, sofremos o estresse chamado barométrico. Também produz radical livre. Quer mais um exemplo? Poluição eletromagnética. Toda vez que você fala ao celular, você sofre influência dessa poluição. Já estamos careca de saber que o cigarro é um grande vilão. Você imagina, com todas as 3.000 toxinas que ele produz, a quantidade de radical livre que deve ser liberado. Esse é o grande motivo do cigarro ser tão nocivo à nossa saúde. E agora se expande. A OMS, Organização Mundial de Saúde, classificou o celular ligado tão cancerígeno quanto o cigarro. Já pensou? Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou a relação da espessura da calota craniana com o efeito da radiação eletromagnética, demonstrando que o número de crianças que utilizou o celular e a sua relação com o câncer cresceu devastadoramente. Este estudo eu cito no meu livro Hábitos Ceroni e dou a dica de como bloquear a poluição eletromagnética. Agora que você aprendeu algumas causas do envelhecimento, você vai aprender 7 dicas para prevenir a tão temida ruguinha da face. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que o velho dorme pouco? Não porque ele tem muita idade, e sim porque ele pensa e vive como um velho. Porque tem como você envelhecer sem ficar velho. Tem muito velhinho que tem o corpo de velho, mas a alma de jovem. E essas pessoas não têm problema de sono. E digo mais, tem estudos que mostram que viver sempre com a mentalidade de jovem vive 7 anos a mais que pessoas com a mentalidade de um velho. Fantástico, não? Pois então, veja tamanha importância do pensamento, das ações, desafiando as leis do tempo. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Meditação. Pela manhã. Estudos mostram que a pessoa que nunca meditou na vida, uma semana de treino provoca aumento de 40% da produção da telomerase, a enzima que aumenta a produção de telômero. Você sabe o que é telômero? Imagine o seu cardaço. Na ponta não existe um filetinho? Então, o telômero seria como esse filete, no final do cromossomo do seu DNA, que representa um marcador de vida. Dica número 2. Sono de qualidade. Ou seja, dormir no mínimo 6 horas de forma ininterrupta, sem acordar, na ausência total de luz. Isso vai fazer o seu corpo produzir o maior varredor de radical livre do planeta, que é a melatonina, o hormônio do sono.
Também produzimos essa melatonina através do banho de sol e da atividade física. Dica número 3. Cacau. Não o chocolate. A fruta cacau não é rico em açúcar como o chocolate, a não ser que o chocolate tenha mais de 70% de cacau, que dá o sabor amargo ao chocolate. Este alimento é o mais poderoso em antioxidantes, varredor de radical livre, e em segundo lugar vem o açaí. Dica número 4. Colágeno. Consumir colágeno melhora a elasticidade, a forma e a textura da pele, do cabelo, da unha, da retina dos olhos e da cartilagens em geral. Mas atenção, só o colágeno não funciona tanto, pois ao consumir ele vira micromoléculas de aminoácidos no seu intestino e o seu corpo irá utilizá-lo para fabricar músculo, enzimas e não necessariamente o colágeno. A dica é consumir o colágeno à noite com a vitamina C, que vai ajudar a fixar o colágeno e principalmente colágeno com uma informação quântica de colágeno. Como assim? Hoje no mercado você encontra produtos quânticos que estão impregnados com uma informação que o seu corpo reconhece, ou seja, é como uma carta com o endereço certo. O correio, que no caso aqui é o mensageiro do corpo, pega essa carta, aqui no caso é o aminoácido, impregnado com a informação quântica de colágeno, e leva direto para o fibroblasto, que está na pele, que irá produzir o colágeno, e não para outro lugar que o seu corpo julga necessário, entendeu? Assim a sua nutrição fica mais específica, economizando tempo, dinheiro e aumentando a eficácia. Dica número 5. Óculos escuro. Sair ao sol é importante, pois a luz solar entra pelos olhos e ativa a produção da vitamina D. Mas o excesso de sol no rosto, sem óculos escuro, faz com que você fique frangindo a testa fazendo a expressão de cara de mal, provocando a quebra do tecido nessa região entre as sobrancelhas. Dica número 6. Toxina botulínica. Para evitar e prevenir a quebra do tecido e formar os famosos pés de galinha na região dos olhos, o 11 na região entre sobrancelhas e as ondas na região da testa. Para aumentar a duração do efeito da toxina botulínica, indicado-se o uso da fitase com zinco 5 dias antes da aplicação, até o dia da aplicação, no total de 10 tomadas do suplemento. Isso vai melhorar suas rugas dinâmicas, ou seja, rugas que aparecem em movimento. Por isso a dica fundamental é fazer uso da toxina antes de quebrar o tecido, pois o tratamento fica muito mais barato e muito mais eficaz. Contraindicamos geralmente em pacientes menores de 2 anos, alérgicos à lactose e ao produto em si, e é claro, para gestantes. Dica número 7. Preenchimento. Agora, se o tecido já quebrou, se em repouso você tem a marca de expressão, a toxina não é a melhor opção. Neste caso, você vai precisar colocar um produto que suavize a quebra do tecido. Existem vários produtos no mercado. Recomendo o ácido hialurônico, substância que o seu próprio corpo produz e tem o poder de estimular a produção de colágeno, de hidratar, puxando 1000 vezes o seu peso em água durante a sua degradação, deixando uma pele muito mais viçosa, elástica e firme. Também recomendo o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Retira o sangue do paciente na hora, centrifuga e remove a parte do meio do sangue. O PRP, que é rico em células-tronco, podendo ser usado nas rugas, nos vincos e depressões, também é utilizado em pacientes calvos e em substituição das próteses de silicone. A receita dos principais nutrientes que devemos consumir para ter a pele ideal você encontra no link da descrição. Resumindo, se você mudar a biologia do seu corpo, você muda a biologia da sua mente e, consequentemente, da sua alma. Ame o seu corpo,
ame a sua vida. Procure profissionais competentes que tenham, sobretudo, bom senso para não cair no ridículo e virar motivo de chacota. Esteja bem consigo mesmo. Ao se olhar no espelho, felicidade não é ter o corpo perfeito, e sim o reflexo do amor próprio, aceitando como você é, sem julgamento. Mas se você pode melhorar a sua aparência física dentro do bom senso, elevando a sua autoestima, por que não fazer? Se você ainda não se atentou para a importância do combate aos radicais livres e também melhorar a sua aparência, comece a prestar atenção, praticar as dicas que você vai sentir os benefícios de uma vida muito mais saudável, mais jovem e feliz consigo mesma. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo do Doutor Saúde no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. E aproveite para segui-la. Curta, comente e compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast de sua preferência. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts através do site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br